José Nogueira Paz Júnior, nascido em Itajubá, Minas Gerais, mas filho de um oficial do Exército de Engenharia. Eu morei praticamente em todo o Brasil e só fiz nascer em Minas Gerais. Estudei uma parte no Rio de Janeiro e em Curitiba, no Paraná, em Fortaleza, e o científico e a universidade eu fiz no Rio de Janeiro. Formei-me em 64 e fui convidado para ser professor de medicina na Faculdade de Medicina Federal do Ceará, tendo me mudado em 1965 para o Ceará, de onde fiquei até hoje. Eu inicialmente fiquei na área de clínica médica. Eu trabalhei inclusive ensinando clínica médica até 1967. Mas duas áreas me pareciam mais interessantes, a área de cardiologia e a área de nefrologia. Na época a nefrologia estava começando a fazer diálise, pensando em transplantes, mas estava ainda muito incipiente. E apareceu-me uma oportunidade na área de cardiologia, na qual eu tinha muita afinidade também. E eu então fui fazer um fellowship em cardiologia na Universidade de Kansas City, Kansas University Medical Center, onde eu fiquei nos anos 67 e 68. A oportunidade surgiu porque eu ensinava na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, e um dos titulares na área, que era hematologista, tinha feito a especialidade dele nessa universidade, nos Estados Unidos. E em visita na universidade foi-lhe oferecida uma vaga para a área de cardiologia. Como era a área que me interessava, e a Universidade de Kansas tinha já uma tradição muito boa na área de cardiologia, eu resolvi ir para lá para fazer cardiologia lá. Nessa época não havia intervenção, né? Eu fui o primeiro a fazer uma cinecoronariografia naquela universidade. Nem cinecoronariografia estava começando, isso em 67. Né? Eu fiz o primeiro caso de cinecoronariografia nessa universidade, inclusive mostrei em sessão, usando a técnica de Seldinger. O que se fazia muito lá era o exame de diagnóstico. Na época fazia-se muito diagnóstico pediátrico em cardiopatia congênita, e o grosso da atividade era com doenças orovalvares, congênitas e orovalvares. A doença coronária, nessa época, ainda não se tinha condições de diagnóstico perfeito. É interessante que nessa época também surgiram as unidades de terapia intensiva. E eu tive a ocasião de trabalhar na primeira unidade coronariana dos Estados Unidos, e no Hospital Bethany, com o Dr. Hugh Day, que era o idealizador da unidade coronariana. Isso é uma experiência muito interessante, porque isso eu trouxe para o Ceará, e nós em 1970 abrimos a primeira unidade coronariana no Ceará, e provavelmente a primeira do Nordeste. E também começamos no Ceará a instalar a hemodinâmica. Toda tecnologia nova significa um envolvimento muito grande, desde estabelecer uma área física adequada, com as condições ideais elétricas, de ambientação, até o treinamento da enfermagem, que nós passamos quase um ano ensinando enfermeiras a reconhecerem a arritmia, a lidarem com marca-passo, a lidarem com desfibrilador, com respirador. Tudo isso tomou um tempo muito grande. Esse treinamento era feito diretamente pelo senhor? Diretamente por mim, né?
E depois, com a ajuda de mais 3 outros colegas, 2 dos quais tinham feito residência em cardiologia e um era clínico, nós montamos a primeira unidade de terapia intensiva no Ceará. Um era o Dr. Ronaldo Montalverne, o outro era o Dr. Otto Leal Nogueira e o terceiro era o Dr. Fernando Maia. Os 2 últimos tinham feito pós-graduação em cardiologia. Um no Dante Pazanese e outro na Universidade de Kansas, Missouri. Nós, na época, sentimos a necessidade de termos um órgão da subespecialidade de hemodinâmica. Essa subespecialidade, na época, estava iniciando as coronariografias e posteriormente a intervenção coronária transformaram toda a clínica cardiológica. E nós sentimos a necessidade de termos um órgão que não só defendesse a classe do ponto de vista técnico, como também do ponto de vista de honorários e políticos. Na verdade, isso vinha sendo conversado entre os grupos mais ativos na área, e nesse congresso nós resolvemos dar partida e começar. Se fez a primeira reunião com o sentido de fundação da sociedade. Para vocês terem uma ideia, os primeiros cateterismos que eu realizei nos Estados Unidos, não havia televisão. Via-se a imagem por um espelho, diretamente do intensificador de imagem. Então, tornava muito mais difícil ensinar, porque quem estava aprendendo não estava vendo diretamente. Isso aí tem as suas desvantagens, mas tem também as vantagens. Porque você, quando chega a fazer, você fica muito mais habilitado, porque você teve que aprender com mais dificuldade. Mas no segundo ano meu de fellowship na Universidade de Kansas, eu fiquei responsável pelo laboratório. Eu era o mais antigo fellow do grupo e responsável por todos os exames praticamente. Isso me deu uma tarimba muito grande para fazer esses exames. Evidentemente, quando eu cheguei no Ceará, nada disso existia. Havia sido feito um cateterismo anos antes, quando foi um médico aqui do Sul para lá e fez um cateterismo com o Dr. Célio Girão, que era professor na época, mas aí morreu como nasceu. Houve só um episódio e então eu comecei do zero lá. E tive a ajuda principalmente de 2 colegas, um que era farmacologista, era estudante de farmacologia e que preparava os animais, cães principalmente, e que nos preparou os primeiros animais em que nós fizemos os testes com os equipamentos. E outro que era um sextanista e que tinha interesse em cardiologia, Dr. Zé Ribeiro de Souza, que depois tornou-se hemodinamicista, foi inclusive presidente de um congresso de hemodinâmica posteriormente. Esses 2 me auxiliaram na parte inicial de montar a hemodinâmica. Dr. Manassés Claudino Fontenes, que era o farmacologista, tornou-se depois professor titular, foi reitor da Universidade do Estado do Ceará e reitor da Mackenzie em São Paulo. É uma pessoa de grande projeção científica, com inúmeros trabalhos na área de farmacologia, e ficou ligado a nós nessa área cardiológica. Ele tem interesse especial em hipertensão e metabolismo do sal, das guanidinas. Então, é uma pessoa de projeção internacional hoje. Ensinar, você dizia, olha, eu vou entrar na artéria pulmonar, presta atenção a curva que eu fiz dentro do átrio esquerdo. Aí você olhava, via qual era a curva, você fazia e colocava, agora olhe lá. Aí você ia fazer. Então, de certa forma,
era um pouco mais complicado. Hoje você mostra, olha, a curva que eu estou fazendo é essa, olha na televisão, você facilitou enormemente, né? Além dos programas de ensino à distância e tudo isso. Como era complicado. Primeiro, a dificuldade de material. As primeiras angioplastias que nós realizamos, nós reusávamos os fio-guias e os catéteres balões várias vezes. É interessante porque um colega nosso, cardiologista da Universidade do Ceará, resolveu fazer um levantamento dos primeiros casos e foi decepcionante. Nós tivemos êxito em menos de 50% dos casos. Mas é porque o material era péssimo, né? E realmente isso protelou. Houve uma melhora de material estupenda, característica dos arame-guias, dos balões, possibilidade de entrar em lesões tortuosas e muito apertadas, que antigamente era impossível. E quando veio o stent, essa então foi uma revolução definitiva, né? Porque mudou totalmente a visão da hemodinâmica. Se nós seguimos essa visão, até hoje nós ainda não sabemos com segurança, uma discussão que está presente todo dia, é melhor operar ou é melhor fazer uma intervenção coronal, digamos no doente multiarterial. Porque nós estamos comparando resultados com stents da primeira geração. Porque se pede pelo menos um follow-up de 5 anos, e se nós pegarmos, não existe stents de última geração que estejam sendo usados há mais de 5 anos. Portanto, nós não temos resultados que possam ser comparáveis. Por outro lado, a cirurgia também melhorou. Hoje nós fazemos 90% das cirurgias no meu serviço, no Ceará, são feitas sem parar o coração, com o coração batendo. Isso trouxe um resultado muito melhor para a cirurgia. De forma que a cirurgia minimamente invasiva, com o coração batendo, trouxe à cirurgia resultados muito melhores e a capacidade de operar indivíduos muito mais idosos. E por outro lado, os stents de baixo perfil, de ligas como cromo cobalto, com as drogas, com polímeros reabsorvíveis, trouxe aos stents uma evolução muito grande. De forma que até agora nós temos ainda dúvidas. É melhor fazer cirurgia ou é melhor fazer intervenção? Não está resolvido o problema, embora saiba-se, nos estudos até agora feitos, que a longo prazo a intervenção leva a mais complicações, a mais reintervenções do que a cirurgia. A minha ligação maior foi com o Ariê, por várias razões. O Ariê era muito acessível, o Ariê sempre nos recebeu muito bem e eu tive uma época que a minha primeira esposa teve um problema sério e que internou no INCOR. Eu passei 6 meses internado com ela no INCOR. Nessas condições eu participava do serviço do Ariê diariamente. É como se eu tivesse feito um curso com ele nesse sentido. A amizade era muito grande. Inclusive nós fizemos juntos um procedimento na minha mulher que foi pioneiro na USP. Nós embolizamos a suprarrenal da minha mulher, eu e o Ariê juntos. Então eu tinha uma ligação muito estreita com o Ariê. A minha mulher chamava-se Gilda e era 6 anos mais jovem do que eu. E ela apresentou um quadro endócrino complexo. Ela apresentou uma síndrome de Cushing, que é causada pelo excesso de produção do hormônio da suprarrenal. E nós pesquisamos a causa disso e acabamos descobrindo que ela tinha um tumor que secretava o hormônio que estimula a suprarrenal, o ACTH. Ela foi operada e
Durou, depois da cirurgia, 5 anos estável e depois descompensou novamente. E nessa segunda descompensação ela foi operada, mas sem tanto êxito. E continuou havendo a secreção exagerada de hormônio da suprarrenal. Isso que nos obrigava a dar uma medicação contínua que nem existia no Brasil, tínhamos que mandar buscar no estrangeiro. E eu, revendo a literatura, descobri uns trabalhos japoneses em que os indivíduos infartavam as suprarrenais. Com isso, destruía a glândula e o hormônio cortisol não era mais produzido. Aí eu levei esses trabalhos para o Arie, que era descendente japonês, ele já gostou porque o trabalho era japonês, e propus a ele fazermos juntos esta ablação da suprarrenal. E havia no INCOR uma sala no subsolo que eles usavam para vascular. Então combinamos e nessa sala levamos a minha mulher para lá e fizemos um cateterismo seletivo da veia suprarrenal direita e esquerda. E em cada uma delas injetamos solução hipertônica de glicose hipertônica. Isso causa trombose da veia e infarto da glândula. O cortisol dela, que era em níveis muito elevados, 2 dias depois caiu a 0. E eu tive que começar a dar meticortem para compensar a falta do cortisol. Esse é um procedimento feito pioneiramente, na USP nunca tinha sido feito uma coisa desse tipo, e que é uma solução para alguns casos de Cushing, e que é uma solução relativamente simples de ser feita pelo hemodinamicista. Sim, essa técnica pode ser praticada, porque é uma maneira, em vez de você submeter um doente desse a uma cirurgia complexa, que é abrir o abdômen, o retroperitônio e destruir as 2 glândulas, você destrói pela veia e um trauma mínimo. É um procedimento muito interessante. Eu me lembro de fato de que nós estabelecemos regras, tinha uma prova oral, tinha uma prova escrita e havia uma prova prática. Essa prova prática era presenciada por 3 hemodinamicistas titulares e nós tínhamos a capacidade de reprovar o indivíduo que não, na mesa, na sala, não mostrasse proficiência na execução dos procedimentos mais simples. Infelizmente eu tive que reprovar 2 ou 3 essas condições, que posteriormente repetiram e acabaram entrando como título de especialista. E também estabelecemos na época que qualquer serviço credenciado ao INAMPS deveria ter um titular, hemodinamicista titular responsável, para tentar dar uma segurança. Não acredito que isso esteja funcionando, mas a ideia era esta. Eu devo essa presidência aos amigos, pelo fato de eu ter relacionamentos bons com uma faixa grande de cardiologistas e hemodinamicistas do Brasil todo. O fato de eu ter estudado, por exemplo, ter sido formado no Rio de Janeiro, ter vindo treinado de fora, ter iniciado serviços de hemodinâmica como é o do Ceará, por exemplo, e as ligações pessoais com vários desses hemodinamicistas, inclusive uma amizade grande que eu tinha e tenho com Paulo Sérgio Oliveira, ele e com o Pierre Labruni, com o Arie, com todos eles, fizeram uma coisa que era pouco comum, colocar um presidente que não estava no eixo sul-centro, quer dizer, não era de São Paulo, não era de Minas, não era do Rio Grande, então realmente foi uma coisa diferente. Foi quebrado quando o Queiroga da Paraíba foi também presidente. De forma que, para mim, foi uma honra muito grande, eu aceitei e realmente acredito que tenha
contribuído em alguns aspectos para a sociedade ser o que é hoje. Acho que duas coisas marcaram bastante. Uma foi a criação do SENIC. A criação do SENIC era uma necessidade até para nós impormos às instituições governamentais a importância e a quantidade e o resultado dos nossos procedimentos. Então, tornava-se premente ter um registro nacional. Eu devo dizer que a minha proposta foi plenamente aceita e eu, de saída, entreguei a SENIC ao controle da doutora Amanda, que foi uma felicidade. Porque a doutora Amanda, muito organizada e muito ciosa do trabalho que fez, tornou o SENIC realmente uma instituição muito importante. E outro trabalho meu que eu acho que teve uma importância grande foi o estabelecimento dos honorários ligados à hemodinâmica junto ao Sistema Único de Saúde, a tabela de procedimentos. Essa tabela foi feita por mim, pelo Ariê e pelo Samuel Silva. Nos reunimos no INCOR e estabelecemos, passamos 3 dias reunidos, estabelecemos todos os procedimentos e na época que fizemos isso, o stent ainda estava muito incipiente. E eu fiz questão de que o stent entrasse, que via nele uma possibilidade grande. E graças a isso, é interessante que até hoje não mudaram essa tabela, o que é um absurdo, que vários procedimentos novos apareceram e ainda não foram introduzidos. Ainda estão usando uma tabela que eu fiz naquela época com a ajuda do Ariê e do Samuel. Não havia um estabelecimento de todos os procedimentos. O SUS não pagava todos os procedimentos. Então nós é que estabelecemos cateterismo direito, cateterismo esquerdo, cateterismo de congênita, cateterismo com coronariografia, sem coronariografia, implante de stent, e tudo isso foi estabelecido nessa tabela, cada um com um preço. Preço esse que, infelizmente, o SUS vem mantendo inalterado nos últimos 6 anos. O que é um absurdo, porque tudo subiu e nós estamos ainda recebendo, e não só recebendo nós, como também os hospitais. Isso tem impactado muito a nossa atividade. Mas foi fundamental a criação de uma tabela que remunerasse adequadamente os serviços. De outra forma, não se tinha como crescer como cresceu a hemodinâmica no país. Foi fundamental, eu acho que essa talvez tenha sido uma contribuição minha muito importante. Não havia uma estatística dizendo quanto se faz no Brasil, quais são os resultados, qual é a mortalidade. E veja, nós na fase inicial do estabelecimento dos procedimentos terapêuticos no hemodinâmico, sofremos uma carga imensa dos cirurgiões. Nós desbancamos os cirurgiões. Os cirurgiões eram donos totais desses procedimentos cardiológicos e nós gradativamente tomamos dele uma parcela importante. Isso causou uma reação grande. Os cirurgiões dominavam o Ministério da Saúde. A hemodinâmica era considerado procedimento cirúrgico e era decidido pelos cirurgiões. E nós não tínhamos como nos defender. Então a maneira que nós pensamos, e isso não foi pensamento só meu, evidentemente nós discutimos muito isso, era se criar um sistema de registro que tivesse credibilidade e mostrasse os resultados, mortalidade, prognóstico. E logo em seguida apareceram os trabalhos mostrando que na intervenção no infarto agudo é o tratamento ideal. A mortalidade caiu drasticamente desde que começou a fazer essa intervenção na fase aguda. Isto, junto com o SENIC, demonstrou a importância da hemodinâmica na terapêutica.
O Congresso sempre procurou trazer alguma coisa de estrangeiros, mas sempre se lutou por não trazer muito estrangeiro. Há um interesse, eu acho que esse interesse existe até hoje, que a prata da casa seja mostrada. Se você traz muito estrangeiro, acaba quem está fazendo alguma coisa aqui não poder mostrar o que está fazendo. Então procurou-se um equilíbrio. Se ter estrangeiro, principalmente aqueles que podem acrescentar em áreas novas, mas manter uma atividade com o grupo local bem acentuado. Eu acho que continua sendo assim, né? Nós temos poucos estrangeiros e geralmente em áreas muito específicas que se está progredindo. Os estrangeiros começaram a aparecer quando começou a angioplastia. Os estrangeiros, quando se começou a angioplastia, achou-se necessário que houvesse a exposição dos nossos médicos a procedimentos mais avançados. E aí começou a aparecer mais estrangeiro. É isso aí e continua até hoje, né? Hoje nós estamos trazendo o pessoal que está implantando válvulas mitrais e fazendo procedimentos valvares complexos, porque na parte de coronária os estrangeiros têm pouco a nos ensinar. Nós é que estamos ensinando os estrangeiros. Agora, na parte valvar ainda temos muito o que aprender. Somente porque a parte valvar se desenvolveu mais na Europa, na França e na Alemanha. E depois é que veio para os Estados Unidos. Mas esses procedimentos valvares, nós sempre estamos trazendo algumas pessoas por serem multiplicadoras de conhecimento. A parte de coronária pouco tem sido trazido. Trouxemos muito quando começou a trabalhar em imagem intracoronária. Aí trouxemos alguns estrangeiros quando começou o ultrassom intracoronário, OCT, etc. Havia necessidade de informações porque nós não tínhamos ainda o equipamento. Mas hoje, coronária, pouca coisa tem sido feita. Eu acho que na parte de coronária nós estamos muito bem, iguais ou talvez até superiores, parte de coronária. Você não pode esquecer que o Eduardo Souza foi o primeiro a botar um stent, foi o primeiro a botar um stent com droga. Então nós saímos na frente, inclusive, do mundo inteiro nessa área. E, consequentemente, também fomos agressivos bastante para começar a investir em lesões complexas e tudo isso. O fato de nós termos sido os primeiros a nos expor aos stents farmacológicos, stents eluidores de medicamento, nos tornou também pioneiros mundiais, né? O Dr. Eduardo, a colocar o primeiro stent farmacológico e demonstrar o resultado depois de um ano, que deu estenose zero, que foi muito criticado inclusive por isso, mas era o achado, eram lesões escolhidas, mas isso teve uma repercussão mundial muito grande. Depois é que se viu que não era assim exatamente, mas este é um fato importante. Doença coronária, nós não devemos nada a país nenhum. É como eu disse, nós devemos alguma coisa na parte valvar. Nós estamos aprendendo e na parte de intervenção em criança e periférica, etc. Estamos aprendendo muita coisa. O nosso rumo depende muito da parte financeira. Quer dizer, se você olhar, por exemplo, que na China 98% dos stents são eluidores de medicamento. A China chegou, é estatal, produz os seus stents farmacológicos bastante baratos. Ela achou melhor usar stent farmacológico do que o stent convencional. Então 98% está usando stent farmacológico.
Isso está acontecendo também em alguns países. Nos Estados Unidos, atualmente está em torno de 70%. Quando apareceu as tromboses tardias, houve uma certa regressão, mas já voltou, uma vez que novas drogas, novas maneiras de tratar o doente diminuíram essas tromboses tardias. Eu acho que a tendência nossa é essa. Nós estamos numa briga muito grande com o Sistema Único de Saúde para poder dar acesso à população mais pobre a esses stents avançados. Está sendo um problema sério porque o governo não quer aumentar os gastos. Isso significa aumentar gastos. Só que é uma falácia, porque ele não aumenta os gastos imediatos, mas aumenta os gastos mediatos. Em função de não se usar stent farmacológico, aumenta o número de reintervenções cirúrgicas, infartos e uma série de outras coisas que no final sai mais caro. Mas a tendência no futuro é se usar mais stents farmacológicos. Então a tendência é essa. Outra tendência importante é que nós temos um grupo, em função do envelhecimento da população, nós temos um grupo cada vez maior de indivíduos que apresentam doença degenerativa valvar, aórtica e mitral. Nós já estamos intervindo nas aórticas. Vamos ter que intervir no futuro nas mitrais. Indivíduos com 80 anos de insuficiência mitral, que você não pode fazer nada, vai se intervir cada vez mais. Então a tendência é que se faça cada vez mais intervenção valvar. E eu não vou falar aqui no marca-passo, porque o marca-passo é uma técnica que não está tão ligada à hemodinâmica como existem os eletrofisiologistas específicos para essa área. Mas é evidente que os marca-passos, a ressincronização e essas técnicas novas estão cada vez melhorando mais e aumentando mais a sobrevida desses indivíduos idosos, né? Então nós vamos ter essa tendência a usar mais marca-passo, usar mais devices valvares de fechamento de orifícios em idosos, PFO e lesões congênitas em idosos, e usar mais stents farmacológicos, em detrimento, mais uma vez, da cirurgia. A cirurgia vai ficando cada vez mais restrita a indivíduos muito especiais. Diabéticos com lesão de tronco, multiarteriais e indivíduos que têm condição de serem operados. Com o envelhecimento chega um momento que não dá mais para operar, então tem que arranjar outra maneira de tratar. Eu acho que isso é fundamental, uma vez que nós não temos, digamos assim, que dar satisfação à SBC. No momento que você é uma entidade à parte, nós fazemos a nossa parte. Nós somos ligados à SBC, mas temos independência. Eu acho que isso é importantíssimo. Porque na SBC digamos assim, é um ambiente com múltiplos interesses, diferentes muitas vezes dos nossos. Está na Sociedade Brasileira de Cardiologia, todos os cirurgiões, está lá também todos os clínicos, e nós ficamos um pouco à parte. Quando nós temos a nossa sociedade, nós temos condições de resolver nossos problemas melhores. Há, no entanto, a necessidade de que haja uma interação entre as duas sociedades, uma vez que nós não podemos prescindir nem do cirurgião nem do clínico. E o ideal é que tanto um quanto o outro olhem a hemodinâmica como a hemodinâmica deve ser olhada, capaz de resolver uma série de problemas que eles também podem, mas nós resolvemos melhores. E nós temos que aceitar que eles resolvem alguns problemas melhor do que nós. Não, eu acho que o grande problema nosso hoje é adequar as novas técnicas à maneira de financiá-las. Nós estamos com técnicas cada vez mais sofisticadas, capazes de resolver cada vez casos mais complexos. No entanto, nós não estamos conseguindo o financiamento, quer seja do serviço público, quer seja das entidades, digamos assim, que são desligadas, o sistema de cobertura por seguro. Então isso está criando uma dificuldade grande
Mas, fora isso, eu acho que a nossa sociedade vai muito bem e que isso deve ser resolvido, por ser uma necessidade imperiosa. Nós temos que chegar a um ponto em que nós possamos trabalhar de forma correta e eles possam nos pagar como devem pagar.